flowers and forest fountains. Home along the lands of... Boa noite, senhoras e senhores. Nesta noite, a Câmara Municipal de Criciúma realiza a sessão especial para prestar justa homenagem ao ex-prefeito de Criciúma, senhor Algemiro Manique Barreto. Tudo isso em reconhecimento às notáveis atividades desempenhadas ao município, consolidadas pelo dinamismo, experiência e altivez. Para darmos início ao evento, temos a honra de convidar para ocupar lugar à mesa o presidente do Legislativo de Criciúma, vereador Ricardo Fabres. O presidente do Poder Legislativo de Criciúma passa a receber os demais pares para esta sessão. Os mesmos já estão acomodados aqui à frente, eu gostaria de citá-los. Estão conosco nesta noite o vereador Dailton Feuser, vereador Daniel Freitas, vereador Edson Aurélio, vereador João Batista Belloli, vereador José Paulo Ferrarese, vereador Júlio Kaminski e o vereador Vanderlei Zilli. Dando sequência, então, a esta sessão, temos a honra de convidar para compor a mesa o excelentíssimo Frank Robolt, que é presidente do Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude. Também convidamos Jairton Manique Barreto, ele que é presidente do Lions Criciúma Centro. E temos a honra de receber, com uma calorosa salva de palmas, o nosso homenageado, Algemiro Manique Barreto. Nós temos a honra de registrar, então, as presenças da ex-vice-prefeita de Criciúma, Maria da Alfarra Naspolini, que está aqui conosco, obrigada, e também está o seu esposo, Fúvio Naspolini. Obrigada pela presença. Também gostaríamos de registrar a presença da Silvia Zanetti, ela que é diretora executiva do Bairro da Juventude. Sérgio Diongo, que neste ato representa o deputado estadual Rodrigo Minotto.
Joênio Marques, que é vereador do município de Siderópolis. O Plácido Pizete, que é membro do Rotary Clube Criciúma e também membro do Conselho do Bairro da Juventude. Também registramos a presença da jornalista Joyce Quadros. Obrigada, Joyce, pela presença. E dos familiares, então, do nosso homenageado que estão aqui conosco nessa noite. Obrigada também pela presença de todos vocês. Bem, não puderam estar conosco aqui os vereadores Moacir Dajor e Antônio Manuel, que não puderam estar presentes por compromissos já assumidos. O prefeito também, Márcio Burgo, ele que mandou uma mensagem. Eu vou ler esta mensagem, então, que o prefeito deixou. Por motivo de outros compromissos assumidos anteriormente, não pude me fazer presente nessa merecida sessão especial da Câmara de Vereadores de Criciúma, mas deixo toda a minha admiração e agradecimento à pessoa do senhor Algemiro Manique Barreto, homem de fibra, de respeito, que fez e faz história na nossa cidade, enquanto agente político, principalmente em sua gestão à frente da prefeitura, mas também como membro ativo da sociedade. Obrigado, senhor Algemiro, por ser um exemplo de gestor para mim e para todos aqueles que tiveram a honra de governar essa cidade. Parabéns por sua trajetória de sucesso em todos os campos de sua vida. Forte abraço, Márcio Burgo, prefeito de Criciúma. Neste momento, então, nós gostaríamos de convidar para que todos ficassem de pé, então, para a gente acompanhar o hino nacional brasileiro, que será, então, apresentado pelo coral do Bairro da Juventude. O coral, então, que tem a regência de Júlia Dias e que veio prestar esta justa homenagem aqui nesta noite. Obrigada, desde já, ao coral do Bairro da Juventude.
Neste momento, o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Ricardo Fabres, fará a abertura oficial dos trabalhos. Eu já gostaria, antecipadamente, de agradecer a todos pela presença nessa homenagem ao ex-presidente da Câmara de Vereadores, ao ex-prefeito Algemiro Manique Barreto, que tem uma caminhada de vida e uma caminhada política que serve até hoje para nós de exemplo. Por isso, declaro aberta essa sessão especial em homenagem ao ex-prefeito de Criciúma, senhor Algemiro Manique Barreto. Bem, Algemiro Manique Barreto nasceu em 11 de julho de 1929, filho de Manuel Manique Barreto e Guilhermina Schmitz. Casou-se em 29 de março de 1951 com Zuma Naspolini em memória, com quem teve 5 filhos. Foi diretor-presidente da transportadora Manique, ex-presidente deste Poder Legislativo, ex-prefeito municipal. É, portanto, possuidor de um admirável currículo, dadas as atividades que serão aqui mencionadas. Foi fundador do Lions Clube Criciúma Centro, na data de 31 de outubro de 1959, tendo sido presidente no período de 1962 a 1963. Foi presidente da divisão Lions em 1963 a 64. Vice-governador Lions em 1964 a 65. Eleito vereador mais votado em 1966. Presidente da Câmara de Criciúma de fevereiro de 1969 a janeiro de 1970. Prefeito no período de 1973 a 1977. Deputado estadual de 1979 a 1983. Foi fundador e presidente do Criciúma Esporte Clube em 1963 a 65. Vice-presidente de Patrimônio de 1990 a 1994. Foi também presidente do Conselho Deliberativo de 1995 a 1998. Algemiro Manique Barreto foi homenageado com a medalha do Pacificador Duque de Caxias pelos relevantes serviços prestados ao Ministério do Exército. Foi também homenageado com a medalha Santos Dumont pela lembrança pela mudança do aeroporto do centro da cidade para um distrito do município. Foi também presidente do Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude, cidadão benemérito deste município e tantos outros títulos que merecem nosso respeito e também nossa lembrança. Algemiro Manique Barreto é considerado um dos melhores prefeitos da história de Criciúma e sua biografia é objeto do livro que a jornalista Joyce Quadros, que está aqui presente nesta noite, lançou recentemente. O livro está intitulado Algemiro Manique Barreto e Zuma Manique Barreto, uma história de amor e trabalho. Parabéns ao nosso homenageado por esta grande história. Nós vamos agora, dando continuidade, nós vamos acompanhar também agora um vídeo que foi produzido para a TV Cidadã, que fala, então, um pouco da trajetória. Eu vou pedir que a mesa venha para o lado, até por questões aqui de logística. É isso mesmo, presidente. É uma honra sermos seus filhos. O grande espírito público que ele sempre teve
muitas vezes uma convivência de muita amizade, muita confiança. E como diz que junto a um grande homem está uma grande mulher, a partir de Dona Zuma, a primeira-dama, a esposa do prefeito, passou a ser uma pessoa atuante. era uma pessoa dedicada ao município, dedicada à cidade. Durante o período dele, houve muitas grandes iniciativas, como, por exemplo, a retirada dos trilhos da estrada de ferro do centro da cidade, o início da Avenida Centenário, a criação da rodoviária. E uma obra que eu considero muito importante por causa do cunho social foi a verdadeira restauração do bairro da Juventude. Nós, do bairro da Juventude, temos uma grande gratidão por ele, pelo trabalho dele, pela dedicação dele, pela presença dele, até não faz um ano que ele deixou de vir ao Conselho. E a história do bairro da Juventude se confunde, né, com os benefícios que ele trouxe para cá. Ao longo desses anos todos que permaneci no bairro, eu sempre estive junto com o senhor Algemiro, participando das decisões na construção do bairro da Juventude. E o que eu posso dizer é que foi uma experiência riquíssima e uma honra e um privilégio ter convivido durante muitos anos com o senhor Algemiro. Foi um cidadão do bem, voltado à construção de uma sociedade, da cidade, e participante sempre de várias atividades em prol do desenvolvimento da nossa cidade. A sua grande participação e a sua grande liderança na vida de Criciúma também se deveu à sua esposa, a dona Zulma. A gente sabe, conviveu todos os anos que ela conviveu nessa Criciúma, com tantos feitos dela na comunidade de Criciúma. Contar a história do senhor Algemiro Manique Barreto e da esposa Dona Zuma Naspolini foi revisitar Criciúma na década de 70, uma cidade que tinha graves problemas de falta de água, falta de energia e onde o trem transportando carvão passava no centro da cidade. A administração Algemiro Manique Barreto e Fidelis Bach resolveu muitos desses problemas e Dona Zuma se notabilizou por ter iniciado um trabalho de assistência social como esposa do prefeito, seguido por todas as esposas de prefeitos até os dias atuais. Sempre foi um bom pai, porém sempre estava envolvido com as causas sociais e nós sempre ficávamos mais com a nossa mãe, mas ele sempre esteve presente na nossa formação. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Esta foi um pouquinho
da história, então, do nosso homenageado Algemiro Manique Barreto. Aqui eu peço, então, para ouvirmos, então, as palavras do nosso grande homenageado da noite. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Cristiumense, meu caro vereador Ricardo Fabres, demais vereadores aqui presentes, fico muito feliz em revê-los e sabendo do trabalho, da luta que vocês têm e ainda tiraram um tempinho para aqui vir. Agradeço também, apesar do mau tempo, todos aqueles que aqui vieram. Nós entendemos que nem sempre o tempo colabora com aquilo que a gente precisa. Todavia, a gente faz de conta que isso não existe e a vida prossegue. Eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso presidente Ricardo Fabres, como já falei, o nobre vereador Antônio Manuel Toninho da Imbrelite, se estiver presente, Giovanni Zappellini, Itamar da Silva, João Batista Belloli, Tita Belloli, José Carlos Melo, Dr. Melo, José Paulo Ferrazzi, Júlio César Colombo, Júlio Kaminski, Macir da Jori, Sozérgio Lima, Tati Teixeira e Vanderlei Zilli. Eu gostaria, senhor presidente, que me permitisse que eu fizesse aqui uma homenagem ao Legislativo Cristiumense na figura do primeiro superintendente, que foi o presidente Pedro Benedetti, tendo como governador Marcos Rovares, vereador Fábio Silva, Gabriela Arntz. Gabriela Arntz é o pai do cardeal Arntz de São Paulo, da pranteada e desaparecida grande líder religiosa Zilda Arntz, Henrique d'Alsácio, um conterrâneo meu lá de Nova Veneza, e Olivério Nirenberg, grande parte dos senhores conheceram, porque conviveu conosco até uns 20 anos atrás. Nós gostaríamos também que me permitisse o nobre presidente que eu prestasse aqui uma homenagem ao legislativo da minha época. Eu confesso, presidente, senhores vereadores, que o tempo mais valioso na minha vida, em termos políticos, foi o período em que eu fui vereador. Era um tempo que eu tinha condições de estudar, de trabalhar e de legislar, e acompanhar os passos do Executivo, vendo aquilo que estava certo ou não, para se um dia pudesse, tivesse que ocupar aquela vaga, aquele lugar, não cometesse as mesmas falhas ou tentasse fazer um pouco melhor. Eu peço uma homenagem aos vereadores de 66,
muitos conhecidos de vocês, talvez até parentes ou amigos. Ainda temos 3 vereadores da época vivos: Aderbal Agostinho da Silva, Arquimedes Naspolini e quem vos fala. Não temos mais grandes amigos como Damásio Reis, o meu vice-prefeito Fidelis Bach, Fidelis Barato, Vilmar Zósimo Peixoto e Nicolau Décio Napoleão. É uma homenagem que eu faço ao Legislativo na figura dessas 2 épocas totalmente distintas, e gostaria também de dizer que o mandato de prefeito foi um mandato bastante amplo, bastante difícil, mas que nós tivemos condições, junto com Fidelis Bach, junto com os senhores vereadores da época, de atender ao menos parte daquilo que o município necessitava. Em nosso mandato de prefeito, nós tínhamos 480 funcionários. A metade deles, um pouco mais, um pouco menos, transportavam pedra de Siderópolis, britavam lá, faziam lajota, e todas as ruas lajotadas no meu tempo foram feitas diretamente por essa equipe. Inclusive a estrada Paulino Búrigo, que liga Vila Nova à Praia do Rincão. E grande parte trabalhavam na administração interna e também externa, mas sem depender de calçamento ou coisa que valha. Foram contratados empreiteiras para fazer a obra Criciúma Quarta Linha, Criciúma Rio Mãe, na cidade dos Mineiros. Acho que muito pouco de vocês conhecem essa obra que foi feita com o apoio da Coab. Eram 500 casas. Lá temos a Mineira Velha e a Mineira Nova. A Mineira Nova era 500 casas totalmente depredadas. Só ficou o alicerce. E eu procurei o presidente da Coab, no Rio de Janeiro, e conseguimos um financiamento com ele, em 20 anos, com 3 de carência, para asfaltar Criciúma, Rio Mãe, a cidade dos mineiros, com 2 anéis de contorno, um interno e outro externo, um de lajota e um de concreto, de asfalto, e, paralelamente, eles reformaram aquelas 500 casas. Eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de passar por lá. Eu gostaria, quem não conhece, que procurasse saber o que foi Operária, aquela Vila Operária, e o que está sendo hoje. Hoje é uma verdadeira cidade. O que prova que o conjunto de ações entre governo federal, governo do Estado e governo municipal, apoiado pelo Legislativo de ambas as partes, quer no Estado, quer na Prefeitura, tudo se pode conseguir, tudo se pode realizar. Quando candidato, meus caros vereadores, tudo o que me pediu era água, água. Nossa água era totalmente poluída. Eu acho que muito poucos de vocês alcançaram aquela obra. Eu vejo ali a Maria da Alfarra e o Fúvio, que tenho certeza que conheceram.
você tinha que abrir a torneira e deixar escorrer meio minuto para depois parar de sair a água turva, água de carvão. Conseguimos implantar 120 quilômetros de água, e isso resolveu, em grande parte, bairros como Brasília, Nossa Senhora da Salete, o centro da cidade e os principais bairros circunvizinhos. Construímos, com muito sacrifício, não vou entrar em detalhes, o quartel do Exército, a estação rodoviária, a Vila Olímpica, a Avenida Centenário, que hoje, aliás, Axial, que hoje é Centenário. 23 centros comunitários. Vou explicar aos novos vereadores como é que e por que se fez essas obras. Dona Zuma, na nossa campanha para prefeito, ela se reunia muito com as senhoras, isoladamente, dos comícios que a gente fazia à noite. E elas reclamavam muito que tinham muita paixão, tinham muita dor, porque as filhas noivavam e nenhuma se casava através de um jantar, porque não tinha onde reunir 10, 12 pessoas. Então, a dona Zuma guardou aqueles dados e foi me repassando após a nossa posse. Pois bem, nós construímos 23 centros comunitários no município de Criciúma, que na época abrangia também Forquilinha. E eu vou citar alguns exemplos como o executivo pode fazer as coisas sem também ter que desembolsar totalmente aquilo que precisa gastar. Vou citar 2 exemplos, São Roque e Rio Maina. As áreas de algum recurso, nós dávamos o material e eles davam a mão de obra. E Brasília, Nossa Senhora da Salete, que está aqui bem próximo, pode ir lá e perguntar. Foi feito 2 centros comunitários e ninguém gastou um tostão e o poder público arcou com todas essas despesas porque se fazia necessário. Nós conseguimos criar, através da dona Zuma, uma verdadeira Secretaria da Saúde, que era a FASC, que cuidava dos problemas sociais todos da cidade, e sem qualquer despesa para a prefeitura, a não ser alguns funcionários. Fizemos a terraplanagem e a transferência oficial do aeroporto de Omício Freitas, embora sem estar concluído, porque era uma obra muito elevada e de grande tempo, mas as dificuldades de comunicação e a parte legal, junto aos órgãos federais e estaduais, foram todos resolvidos. Construímos também 3 escolas. Fizemos a remoção do viaduto da Estrada de Ferro, que talvez, se não todos conheceram, mas em fotografia, ou se quiserem, aí no bairro Milanês, que ele estava aqui bem no centro da cidade e foi removido para lá. Aquisição de áreas no Pinheirinho para poder fazer o pátio de manobra da Estrada de Ferro. E isso representou 1.100.000, e temos como testemunhas vivas dessa operação o senhor Oswaldo Guide, o senhor Rafael Zanetti, entre outros. Centro de Informação Turística, que tínhamos no centro da cidade, que prestou tantos serviços relevantes,
foi transformado posteriormente numa choperia. A construção da rodovia Paulino Búrigo, da Jotada, até Vila Nova e a Praia do Rincão, foi uma obra que nós devemos, em grande parte, ao Paulino Búrigo e Aristides Zamboni, ambos já falecidos, mas que comandaram aquelas obras de grande importância. Mas nós consideramos como vital, entre outras, a avenida que está aí no centro da cidade, com o nome de Avenida Centenário, e que deverá se tornar centenária mesmo com o longo dos anos, onde foi feito a reformulação e o apoio total, retirando aquelas 390 famílias e colocando em locais de acordo com as suas aspirações e solicitações e exigência, sem qualquer dificuldade de ordem maior. Mas falou-se falou-se bastante a respeito do bairro da Juventude. O bairro da Juventude é uma meta que só vai desaparecer da minha mente comigo. Nós, em 75, recebemos lá o padre Paulo Petrucelli, que foi nos levar a chave do bairro da Juventude, porque havia um convênio com os órgãos do governo federal e esse tinha sido cortado. Eu disse a ele que não se preocupasse, que nós haveríamos de resolver. E no dia seguinte convocamos as forças vivas de Criciúma, as forças que representam as entidades. E temos aqui o Franz Ober, que representa todo o passado, presente e o futuro, porque com seu dinamismo, com a sua experiência, por certo, ele dará continuidade a tudo aquilo que já se fez do bairro da Juventude, e que lá, na época, em 75, quando o padre Paulo me procurou, no dia seguinte eu desloquei 13 funcionários da prefeitura, já tínhamos pouco, sob o comando da dona Dizelda Coral Benedetti, que permaneceu muitos anos. Ela começou com 50 meninos, foi eliminado o regime, na época, de internato e simplesmente externato, mas externado também as meninas. Dona Dizelda entregou para Dona Silvia com 750 crianças, alguns anos depois. Foram investidos muitos recursos da prefeitura no bairro da Juventude. Estão sendo ainda hoje. A própria Câmara de Vereadores, seguidamente, investe também. Nós tivemos que fazer aquisição de 8 terrenos para implantar os 120 quilômetros de água no centro e nos principais bairros, como Brasília, e em outros bairros, Rio Mãila, tivemos que adquirir 8 terrenos, porque a Casan não comprava terrenos. Todos os terrenos que ela usou, a prefeitura teve que comprar e entregar a escritura, senão a obra não saía. Nós tivemos uma comissão muito valiosa, e eu deixaria isso, meu caro presidente, até como sugestão para os futuros prefeitos de Criciúma, que façam isso. Organize uma comissão de avaliação daquilo que se precisa destruir ou construir. E essa comissão, na época, foi presidida pelo senhor Wilson Barata, tendo como membros os cartorários Rubens Costa e Irê Guimarães,
Antônio Martins, do Banco do Brasil, já falecido, exemplo de I.E. Guimarães, o comerciante Diniz Gazinski, os arquitetos Fernando Carneiro e Nelson Gazinski. Essa comissão, senhor presidente, para mim teve uma validade muito grande, porque tirou dos meus ombros a responsabilidade de avaliar os terrenos, por mais ou por menos, e não raras discordâncias também foram desfeitas, porque a minha responsabilidade ia até aonde se precisava do terreno. E, dali para frente, a comissão é que tinha que agir e a prefeitura pagava. Mas eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: tivemos aqui a enchente de 74. Talvez quase muito poucos, com raras exceções, tiveram a infelicidade de saber o que foi a enchente de 74. Mas ela, se é verdade que destruiu grande parte das cidades, como Lauro Miller, Orleans, Tubarão, principalmente, ela nos trouxe, sem querer, um grande benefício. Nós tínhamos uma empresa que fazia a implantação do novo trecho da Estrada de Ferro, que era de Curitiba, denominada Chavantes, e era uma empresa que deveria fazer parte, já naquela época, do Lava Jato de hoje. Estava há 10 anos e não fazia nada. Se ganhava ou se não ganhava dinheiro, não sei, porque não era a prefeitura que pagava. E eu cheguei à conclusão, depois de ter recursos na mão e condições de remover a Estrada de Ferro, de não conseguir, porque o novo trecho não tinha jeito de sair. Então, é isso que eu falei há pouco. A enchente de 74, entre outras coisas, destruiu a ponte da Estrada de Ferro de Estiva. Acho que a maioria sabe. É uma estrada é uma ponte que fica além de Capivari, onde o trem passa diariamente. E sem essa ponte o trem não passava e o carvão tinha que ir todo de caminhão daqui até Imbituba. Veio a ESSEX, a ponte que construiu, aliás, a empresa que construiu a ponte Rio-Niterói. E nós contactamos o deputado Ademar Guise, e com ele, na qualidade de uma autoridade representando os órgãos do governo federal, se tratando também de um órgão federal, que era a ESSEX, estivemos no Rio e conseguimos trazer essa empresa, que em 60 dias, senhor presidente, ela nos deu condições de começar a desmanchar a Estrada de Ferro e retirar as 390 famílias e fazer essa avenida. Se isso não tivesse ocorrido e nós não tivéssemos feito a remoção dessas 390 famílias, alguns anos depois teria 700. E aí ninguém mais conseguiria fazer aquilo que se fez necessário. Eu agradeço, meu caro presidente, meus caros vereadores, os convidados que aqui vieram, apesar do mau tempo, a presença e a generosidade de estarem aqui me ouvindo. Muitas vezes já toquei nesse assunto, já falei nesse assunto, mas hoje eu estou falando aqui oficialmente e talvez sirva de orientação, porque daqui fatalmente sairão os futuros prefeitos. E tudo que eu falei, grande parte, vai servir realmente para eles utilizarem, porque sem
a união das forças entre o legislativo e o executivo é muito difícil, meu caro presidente, as coisas andarem. Mas eu lhe felicito por 2 motivos. Pela sua habilidade, pelo seu trabalho, a exemplo de todos os seus colegas, e também em nome da minha família, em nome da minha pranteada esposa Zuma, que já nos deixou há um ano atrás, a gratidão que estão tendo comigo, talvez imerecidamente, de prestar essa homenagem. É modesta, é simples. Tanto faz uma homenagem ter 1000 pessoas com 50, o valor é o mesmo, meu caro presidente. Então, a todos, o meu muito agradecido em meu nome, em nome da minha família e de tantos quantos me cercam. Muito obrigado. Gostaria, presidente, de fazer chegar às suas mãos para que fosse mantido em arquivo nas dependências da Câmara um livro que foi editado por Dr. José Pimentel e Mário Belloli no início da minha administração. Parte da minha administração está aí dentro dele. Esse aqui foi totalmente editado por mim quando saí da prefeitura. Eu gostaria que participasse dos arquivos. E também o livro que Dona Joyce Quadro, com tanto carinho, trabalhou muito para fazer essa história de amor e trabalho, porque não que nós, os personagens, sejamos tão importantes assim, mas o colhimento de dados e informações é sempre muito complicado, muito difícil. Gostaria que isso permanecesse sempre nos arquivos do seu gabinete. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ricardo Fabres. Não tem problema, Dani. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o nosso homenageado, seu Algemiro, que não é, em hipótese alguma, imerecidamente, mas é merecidamente, a gratidão da cidade de Criciúma com o senhor nessa homenagem com a moção de aplauso. Cumprimentar o Frank Robert, presidente do Conselho da Juventude, Jairton, presidente do Lions Clube, agradecer o Coral do Bairro da Juventude pela presença e pela forma como vocês atuam com a gente sempre. Os vereadores Júlio Kaminski, Edson Aurélio, Dailton Feuser, Tita Belloli, Paulo Ferrarese, Vanderlei Zilli, Daniel Freitas, a família do seu Gemiro aqui presente, Maria Dolfarra, e cumprimentar todos vocês. Seu Gemiro, eu vou pedir licença para o senhor para mim fazer a leitura de um discurso que eu escrevi há poucos instantes, para mim ser fiel, ser muito fiel ao sentimento, ao meu sentimento, quando eu propus a homenagem para o senhor, ser fiel ao sentimento de todos os vereadores que aprovaram por unanimidade a proposta de moção de aplauso. Então, se me permite, eu vou ler o discurso, algumas palavras que eu escrevi. Ao iniciar o meu pronunciamento, nesta solenidade oficial de homenagem da Câmara Municipal de Criciúma ao ex-presidente da Câmara de Vereadores e ex-prefeito Algemiro Manique Barreto, gostaria de convidar a todos a uma viagem ao passado, aos anos de 1973 a 1977. Aos que viveram estes anos, o convite é para recordar. Aos que não viveram, o convite é para imaginar.
lembrar e imaginar o momento em que a cidade de Criciúma vivia a oportunidade de progresso, de afirmação, de cidade polo do Sul, de inovações e de destaque no cenário estadual. Assim como os pioneiros imigrantes que colonizaram Criciúma, a cidade continuava acolhendo muitas pessoas, famílias inteiras que tinham em nossa cidade a real chance de melhorar de vida e de trabalho nas empresas que surgiam nos mais variados segmentos. Esse cenário era muito influenciado pelos grandes empreendedores que nossa cidade gerou. Mas tem a participação decisiva do líder político e administrativo visionário, que soube, naquele momento, entender que o futuro de Criciúma dependeria daquele presente. E talvez visionário seja a palavra que melhor defina o ex-prefeito Algemiro Manique Barreto. Foram muitas as intervenções implementadas na cidade em sua gestão e que se tornaram fundamentais para os anos seguintes. Aquela administração pavimentou rodovias que ligaram o centro da cidade a regiões importantes e potencialmente prósperas, como a Luiz Rosso, que nos aproximou da grande quarta linha, ou a Luiz Lazarim, que facilitou o acesso ao distrito de Rumaina. Naquela gestão, nos ligamos além dos limites de Criciúma por meio da estação rodoviária, que por muitos anos figurou nos cartões postais que falavam de Criciúma, e do aeroporto, que abriu novas possibilidades de partida e chegada. Bairro da Juventude, sua participação, melhoria no abastecimento de água, criação da AFASC, para dar suporte essencial à conquista da dignidade das famílias criciumenses, também fazem parte do legado deixado pela administração do seu Algemiro. E, é claro, talvez aquela que tenha sido a marca principal da administração, e que até hoje é referência aos criciumenses ou visitantes, a Avenida Centenário, surgida como axial, e ainda hoje a nossa principal via urbana, a mais movimentada, a economicamente mais ativa, e o palco das principais comemorações, das mais fortes manifestações que a nossa cidade já presenciou. Se a história nos deixa as ações e obras da administração comandada pelo ex-prefeito Algemiro Manique Barreto, sua trajetória como um público nos oferece também lições valiosas de como deve agir o homem político e administrativo. Devemos, como ele, dar ao cidadão e à cidade a dedicação integral do tempo, da energia, do conhecimento e da paixão pelo serviço público. Devemos, como ele, administrar com transparência, com retidão e com sinceridade, sabendo que muitas vezes é necessário dizer um não educativo, ao contrário do sim fácil e muitas vezes raso. Devemos, como ele, ter respeito ao futuro das próximas gerações. Devemos, como deseja nosso homenageado, ser lembrado como alguém que trabalhou muito pela cidade, por suas convicções e por sua história. Parabéns, Sr. Algemiro. É a nossa homenagem para o senhor. Nós passamos a palavra ao presidente Ricardo Fabris para o encerramento desta sessão especial e lembramos, então, que logo após iremos fazer a entrega da placa, então, ao nosso homenageado. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos, dar uma boa noite e dizer, senhor Algemiro, que esta é uma das homenagens mais importantes da Câmara de Vereadores, que não é só dos vereadores, mas é da cidade para o senhor, que é uma moção de aplauso, que é uma das poucas homenagens que o senhor não tinha recebido ainda, e que nos deixa muito felizes, satisfeitos pela oportunidade que nós, nessa gestão, nesse mandato, tivemos de conferir ao senhor a moção de aplauso. Declaro encerrada essa sessão especial em homenagem ao ex-prefeito de Criciúma, senhor Algemiro Manique Barreto. Nós convidamos, então, o presidente e os vereadores aqui presentes, então, para fazer a entrega da placa.
enquanto eles vão se posicionando para a foto, nós aproveitamos também para comunicar aos vereadores que o nosso homenageado vai autografar depois, no final, o livro para cada um de vocês. E lembramos também que há exemplares à frente, no hall aqui da ANREC, que estão à venda, caso alguém tenha interesse. Nós vamos quebrar o protocolo, presidente, e antes dos autógrafos aqui para os vereadores aqui do livro, nós vamos chamar a neta, então, do seu Algemiro, por favor. Ela quer fazer homenagem, então, para o seu Algemiro aqui. Quebra o protocolo aqui. Por aqui, ó. Bom, desculpem por quebrar o protocolo de não ter me anunciado antes. Para quem não me conhece, eu sou a Zumara, sou neta mais velha do seu Algemiro, e eu não podia deixar de falar nessa homenagem e de um testemunho que eu tive com meu avô, que foi há alguns anos atrás, na última eleição para prefeito, para vereador, essa eleição que nossos vereadores aqui foram eleitos e que eu concorri. E foi uma surpresa para mim eu aceitar o convite de ser candidata. E aí eu cheguei na casa do vô muito assustada. Eu assim, meu Deus, como é que ele vai receber essa notícia, né? Nunca imaginou que eu ia de uma hora para outra aceitar o convite. Assim, eu cheguei lá e contei para ele, vô, é o seguinte, eu tinha um compromisso com o meu partido e eles me convidaram e eu falei que, se precisasse de mim, eu me colocaria à disposição para fazer parte da legenda de mulheres e sou candidata a vereadora. Ele prontamente disse, minha filha, se essa é a tua vontade, vamos lá. E assim foi o que ele fez. E eu e o meu vô caminhamos e andamos no ano de 2012 por todos esses bairros que vocês podem imaginar, que eu não imaginava que Criciúma tinha, não imaginava que Criciúma era tão grande, que Criciúma tinha tanta coisa. E eu, desde pequena, escutei, né, que teu avô fez a avenida, o teu avô fez a rodoviária. E eram essas duas referências que a gente tinha do vô. E eu vi a quantidade de coisas muito mais importantes que a avenida, muito mais importantes que a rodoviária, que o vô fez nesse apanhado de bairros que Criciúma tem. Então, encerrando, eu quero dizer que eu não ganhei a eleição, mas eu ganhei a oportunidade de ver em loco e de ver com ele tudo o que ele fez por essa cidade. Então, eu fico muito agradecida. Eu gostaria de pedir desculpa por ter quebrado o protocolo, mas eu precisava dizer isso para ele, que eu acho que eu nunca disse, e dizer que foi uma felicidade muito grande. Hoje, quando as pessoas me perguntam, Zumara, tu gostasse de ter sido candidata a vereadora? Olha, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, porque eu tive a oportunidade de estar com meu avô, de chegar nos clubes que, na época, era um clube de mães, hoje clube de idosos, e as mulheres verem ele e ser aquela alegria, aquela felicidade, abraçar, dizer que no lugar não tinha água e que o vô trouxe a água, que no lugar não tinha luz, não tinha estrada. Enfim, foi muito emocionante isso para mim. Fora, né, o sucesso que eu acho que ele fazia na época, porque era só o comentário, ai, mas ele continua bonito.
Então, eu quero agradecer, vô, do fundo do coração, esse seu apoio, essa sua capacidade, essa sua jovialidade e essa maneira que o senhor tem de ver o mundo e de passar para a gente também toda essa sua experiência. Muito obrigada de coração. Obrigada, então, a presença de todos vocês mais uma vez. E nós, enquanto, então, o nosso homenageado faz o autógrafo aqui lá no hall da REC, nós gostaríamos, então, de ouvir mais uma vez, então, o Coral da Juventude, agradecer mais uma vez, então, ao coral que gentilmente atendeu o nosso pedido e fez essas brilhantes apresentações. Por gentileza, vocês podem ir lá no hall, que eles estão indo lá para o hall. Muito obrigada. Nasceste, menina, o teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu